Olá, meus amigos. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu queria responder a pergunta de uma querida que eu esqueci o nome dela agora, desculpa, tá? Ela postou um comentário aqui no vídeo que eu postei semana passada e ela fez uma pergunta que é interessante a gente esclarecer. Ela perguntou assim, tá, mas se as mulheres não podem ser seladas a mais de um homem no templo, como é que você foi selada ao teu segundo marido? Então eu queria explicar o seguinte, tá? Os homens na igreja, eles não precisam, não existe burocracia nenhuma, eles podem se casar tantas vezes quantas eles quiserem no templo, tá? Desde que seja com uma mulher de cada vez, tá? Claro. Então, em caso de viuvez ou divórcio, ele só vai e casa de novo no templo com a nova esposa e tá tudo certo. Porque, segundo a teologia da igreja, que ainda está lá em Doutrina e Convênio 132, a poligamia existe no reino celestial, né? E Deus também é polígamo, enfim. A mulher, em contrapartida, se ela ficar viúva, por exemplo, ela se casou no templo e ela fica viúva, ela não pode mais se selar a outro homem no templo, tá? Se você conhece algum caso, eu adoraria escutar, porque eu nunca escutei na minha vida que uma mulher viúva possa se casar no templo de novo. Ela até pode se casar no civil, mas ela já sabe que depois que morrer, pum, ela volta a pertencer, né? Porque mulher é quase que um objeto, né? Na igreja. Era assim que eu me sentia, tá? Ela volta a pertencer ao marido ao qual ela foi selada, tá? No meu caso, como eu me divorciei, quando você se divorcia, você é mulher, você até pode se selar de novo, mas a burocracia é tremenda. No meu caso, eu precisei de eu precisei escrever uma carta, mandar para eles, entregar para o bispo para ele encaminhar, sei lá para quem, explicando todos os meus motivos que levaram ao meu divórcio. Você tem que virar a tua vida do lado do avesso e deixar eles saberem de tudo que aconteceu, tá? Além disso, meu ex-marido teve que me escrever uma carta, mandou por e-mail, né, para mim, autorizando, que eu fosse selada ao meu segundo marido. E além disso, eu tive que preencher uma série de formulários, que eu não me lembro que estavam naqueles formulários, assinei tudo e entreguei para o bispo, e aí fiquei aguardando o cancelamento do meu primeiro selamento feito pela primeira presidência. Porque na época que eu me casei de novo, eu ainda era membro da igreja ativa, tá? Eu não sabia de nada do que eu vinha descobrir depois. Então a gente queria se casar no templo. Então é por isso. Por exemplo, meu esposo, ele foi casado também já, né? E ele foi selado à primeira esposa. Até hoje, ela é selada a ele, não foi cancelado. O selamento dele só poderá ser cancelado caso ela vá casar no templo de novo com outro homem. Então, de acordo com a teologia deles, ele vai ficar com ela lá no reino celestial, porque os dois são selados, e como eu resignei, meu selamento foi cancelado, então eu me lasquei. Ainda bem que é tudo bobagem são tudo filosofias de homens mescladas com escrituras, né? Graças a Deus eu sei que nada disso é verdade. Mas só para esclarecer, tá? Espero que tenha respondido a tua pergunta. Hoje eu gostaria de ler a história de uma querida, em que você vai ver como você precisa expor a tua vida para eles o tempo todo para que eles possam te controlar melhor, tá? Então ela fala o seguinte: dia 7 de julho de 2016, num aplicativo, um homem disse oi e passamos a conversar bastante. Ele era açude, estava se divorciando e passando por uma situação complicada. Naquela semana, acabara de se mudar para uma kitnet e dia 13 de julho saiu o divórcio dele. Viramos muito amigos, conversava tudo com ele. Com pouco tempo, acabei me apaixonando. Para mim, ele sempre se fez de vítima da história, que a mulher dele era terrível, que desistiu da família, etc e tal. Em outubro, acabamos nos envolvendo mais sexualmente e ele foi excomungado da igreja. Eu já fazia parte da vida dele, sempre estava na casa dele, saía com os filhos dele, etc.
Ao mesmo tempo, contraditoriamente, ele queria me ajudar a estar perto de Deus. Então, me levou à igreja Sud, na ala da minha cidade, já que ele morava num bairro a 10 quilômetros da minha casa e frequentava uma outra ala. Passei a me interessar pela religião e comecei a frequentar. Em janeiro descobri que ao mesmo tempo, ou seja, 6 meses depois, né, aproximadamente, descobri que ao mesmo tempo que ele ficava comigo, também tinha feito 2 vezes sexo com a ex-mulher. Fiquei arrasada, mas já estava muito envolvida e perdoei. Aos poucos fui me envolvendo mais na igreja. Em 26 de fevereiro de 2017 me batizei. Quando me batizei, ele passou a me ignorar totalmente, mas eu o amava. Ele falou que se ficássemos juntos, acabaríamos pecando e por isso tinha que se afastar de mim. Nos distanciamos um pouco, mas depois voltamos a ficar e estar sempre juntos. Aí parei de frequentar, já que estava em pecado. Então, 3 meses depois do batismo dela, em abril de 2017, eles começaram de novo a ter relações sexuais. E ela parou de frequentar a igreja, porque se sentia em pecado, tá? Nesse meio tempo que eu estava distante dele, ele saiu com outras, mas não me contou detalhes. Por fim, eu pensava que quando voltasse a ter relações com ele jamais sairia com outras. Para mim, ele era um santo. Dia 15 de agosto, eu fui buscá-lo no aeroporto. Quando cheguei lá, tinha outra mulher e ele me apresentou como sua amiga. Mas quando olhei bem, a boca dele estava suja de batom. Foi horrível. Fiquei em estado de choque. Falei várias coisas, que ele não tinha o mínimo de respeito, que era um cafajeste e tal. Contei tudo para a ex dele. Como eu sempre estava com os filhos dela, conversava com ela de vez em quando e nós tínhamos relativamente uma amizade. A ex dele ficou chocada também com a situação humilhante que passei. Por fim, para resumir a história, ontem conversando com a ex, ela finalmente me contou tudo o que sofreu no casamento. Quando ela casou, já tinha uma filha de 6 anos, quando ela casou com ele, tá? Ele molestou a filha dela por 9 anos. Quando ela descobriu, foi contar para o conselheiro da ala. O conselho que recebeu era que deveria tentar salvar sua família. A filha dela, com 15 anos, em 2010, contou tudo o que já tinha acontecido. Ela entrou em depressão, nem conseguia dormir com medo de à noite ele tentar atacar a filha dela. Fazia sexo com ele chorando por obrigação. Em 2014, descobriu que esse monstro traiu ela e ainda suportou 2 anos, pois só pediu o divórcio em 2016, quando se sentia no fundo do poço e a filha falou que ia sair de casa. Ele agora tenta tirar os filhos que teve com ela, são 2 meninos, 11 e 14, e uma menina de 8. Ela foi conversar com o bispo sobre o que aconteceu com a filha mais velha e o medo que tinha que acontecesse com a mais nova. Mas ele foi tão mentiroso e convincente que no fim da reunião, o bispo pediu para ela não sujar a reputação dele. Ela que saiu como uma louca da história. Pesquisando sobre a psicologia, vi que esse cara tem transtorno de personalidade narcisista e tendência à pedofilia. Hoje ele começou a levar outra moça na ala, aquela do aeroporto. Bem, essa mania de perfeição ensinada por Joseph Smith só ajuda que pessoas já transtornadas fiquem bem piores. Tirando essa história horrível, a única coisa boa na SUD foi algumas irmãs que conheci. Vi que elas realmente querem servir a Deus. Tem gente que até hoje fala comigo e pede para eu voltar para a igreja. Obrigada, querida, por mandar a tua história, tá? E pela paciência que teve em esperar, né? Eu demorei um pouquinho para contar a tua história. Bom, essa história aqui tem várias coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Por exemplo, ela, uma mulher adulta, ele, um homem adulto. Você precisa continuar dando satisfações da tua vida sexual para eles todo o tempo. Por quê?
Qual é o motivo? Não é porque você, como homem, você sabe, você conhece os 10 mandamentos, você sabe sobre adultério, enfim. Tudo bem. Acontece que você não é uma criança, você não é um adolescente, são dois adultos tomando decisões que deveriam ser julgadas somente por Deus, certo? Mas a igreja entra no meio entre você e Deus, né? Vem aqui a igreja. E eles ditam as regras da tua vida e te tratam como se você fosse criança. Ai, irmão, quase 50 anos de idade, sei lá, né? Tendo relações sexuais sem ser casado, ai que feio. Pode fazer um conselho disciplinar, pum, excomungado. Eles tomam conta da tua vida em todos os sentidos. E a parte sexual é extremamente importante, porque eles precisam ter certeza que você é digno de entrar no templo. Lembra do que nós conversamos a respeito da importância do casamento no templo? Porque lá você tem, né, Satanás te olhando e te ameaçando caso você não cumpra todos aqueles pactos pelo resto da tua vida. Então, eles te mantêm preso pelo medo. Não esqueça que para você ser digno de entrar lá, você tem no mínimo que pagar 10% do teu salário. Fora as outras coisas, né, que você precisa fazer para ajudar a vender a marca deles, tá? E manter a igreja funcionando, né, aceitando todos os chamados, etc. Bom, ela conta aqui que depois ela descobriu que, na verdade, esse homem, que provavelmente, eu não sei, mas provavelmente tinha uma boa reputação na igreja, né? Como fiel portador do sacerdócio, talvez. Ela veio a descobrir que ele abusava a enteada dele, ele molestou ela por 9 anos. Dos 6 anos de idade até os 15. Acontece que quando essa mulher, quando a mãe da menina descobriu e foi pedir ajuda para os supostos ungidos do Senhor, o conselheiro da ala falou para ela que ela deveria salvar a sua família. E o bispo falou para ela que ela não deveria sujar a reputação dele. Primeiro, salvar a família? Deveria mesmo salvar a família indo à polícia e denunciando um crime. Tá bom? Aliciamento de menor, pedofilia, seja lá o termo que couber nesse caso. Era assim que ela salvaria a sua família, mas salvar a família dentro do contexto mórmon fica quietinha, perdoa, tá tudo bem, ora, jejum, vai pro templo, faz metas, tá tudo feliz, né? Deixa a polícia de lado, tá tudo bem, tá? Quando o bispo fala para ela não sujar a reputação do marido, quem sujou a reputação dele foi ele mesmo, não foi ela. A reputação dele foi ele que decidiu sujar quando ele decidiu molestar uma criança de 6 anos de idade até ela completar 15. Tá? E a nossa amiga aqui conta que a ex-mulher dele é que saiu como louca da história. Você precisa entender uma coisa, a igreja mórmon é uma igreja machista, eles sempre vão procurar manter você junto com teu marido, porque divórcio na ala vem presidência destaque em cima deles, porque vem 70 em cima deles. E os 70 recebem pressão dos 15 aqui de Salt Lake. É uma cadeia, né? Uma corrente. Por quê? É uma família menos frequentando o templo. Simples assim. Eles não estão preocupados com a tua felicidade, porque se estivessem, tanto o bispo quanto o conselheiro falariam: irmã, a senhora tem consciência de que isso é um caso de polícia? A nossa responsabilidade termina aqui. Primeira coisa, vá até a polícia e denuncie o seu marido. O que a senhora vai fazer depois é por conta da sua consciência. Mas não importa a tua felicidade, importam os números. Famílias frequentando o templo. Cada vez que acontece um divórcio, a liderança local escuta dos 70 e das autoridades gerais. Essa é a realidade. Você só presta atenção no que acontece na tua vida e veja se eles protegem a tua felicidade e a da tua família, ou se eles protegem os números, que eles têm que mandar relatório toda semana ou todo mês, não sei, para as autoridades que estão acima deles. Você está lidando com uma corporação que segue regras frias do mundo capitalista que nós vivemos. Não é igreja. Acredita se você quiser. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.